Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você vai entender uma das principais tretas do mundo atual nesse Nerdologia sobre a anexação da Crimeia. No dia 18 de março de 2014, a Federação Russa incorporou como parte do país a autoproclamada República Autônoma da Crimeia, que se separou da Ucrânia, na prática anexando a península no Mar Negro, iniciando uma crise internacional que dura até o momento em que esse Nerdologia vai ao ar. E qual a origem dessa disputa e de quem é a Crimeia? Na antiguidade, a península foi dominada ou colonizada por uma série de povos: gregos, romanos, hunos, godos, búlgaros e cimérios, mas esses não eram Conan. Por volta do século X, chegaram os primeiros russos que, em 988, conquistaram a atual cidade de Sevastopol, onde foi construída a primeira catedral ortodoxa da península, marcando a cristianização da região. A disputa pelo direito de possuir a Crimeia já começa aqui. Eu disse que chegaram russos, mais exatamente as forças do príncipe Vladimir, que governou o Rus de Kiev, uma confederação de tribos eslavas que no auge governou boa parte do leste europeu e da parte europeia da Rússia. Kiev é a atual capital da Ucrânia, e a palavra Rus indicava a aristocracia escandinava da Europa Oriental e depois toda a população. E sim, escandinava, os primeiros príncipes da atual Rússia eram ligados aos vikings. O Rus de Kiev é considerado o ancestral medieval tanto da atual Ucrânia quanto da atual Rússia, além da atual Bielorrússia, a origem desses povos. E essa herança é disputada inclusive em questões territoriais. Resumindo, se a Crimeia foi do Rus de Kiev, então ela poderia ser tanto da Rússia quanto da Ucrânia. No fim da Idade Média, chegam os mongóis, que invadem e pilham a região. Com eles vêm os tártaros, um povo túrquico da Ásia Central, que hoje é sinônimo de carne moída crua temperada. E sim, eles comiam carne crua temperada, e o prato chegou no Brasil por imigrantes alemães no sul do país. Por séculos, a península foi disputada entre turcos e russos. Até o final do século XVIII, a Crimeia era um kanato vassalo do Império Otomano. Kanato era uma região governada por um khan, o título dos governantes mongóis. Disputas com os cossacos da região, apoiados pelo Império Russo, e a importância da localização da Crimeia motivaram ações russas que culminaram em toda a conquista da região. Que importância? O controle do Mar Negro e dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. A Rússia, até hoje, sofre em seu comércio marítimo, já que o país, embora gigante, não tem um porto oceânico de águas quentes. Ou são mares fechados, como o Mar Negro, ou são portos que congelam em parte do ano, como os do Ártico ou de Vladivostok. Desde o governo do czar Pedro o Grande, a Rússia nota esse problema estratégico e buscou por séculos controlar um acesso oceânico de águas quentes. Uma dessas possibilidades eram os estreitos, mas primeiro precisavam dominar as águas em volta. Em 1783, com Catarina a Grande, o Império Russo anexou a Crimeia. No período dos séculos XVI a XIX, foram 10 guerras diretas entre russos e turcos, entre os países que mais tiveram conflitos bélicos entre si. Depois dessa anexação, a Crimeia foi russa até 1991. Usando a Crimeia como trampolim, o Império Russo iniciou sua expansão pela costa do Mar Negro, contra antigos territórios turcos. Foi por essa importância que ali ocorreu um dos principais conflitos do século XIX, a Guerra da Crimeia, cujo nome não foi muito criativo. Após mais de 2 anos de conflito, os russos foram derrotados por uma coalizão turco-europeia. A guerra ficou conhecida pela carga da Brigada Ligeira, mas na Crimeia, o principal episódio foi o cerco da cidade portuária de Sevastopol, a mais importante base naval da região. A derrota atrapalhou brevemente os planos russos para expansão. Foi na Crimeia que, em 1905, a tripulação do encouraçado Potemkin, da poderosa frota do Mar Negro, se amotinou contra as péssimas condições a bordo, algo imortalizado num dos filmes mais importantes da história. Após as revoluções de 1917, a Crimeia foi transformada numa república autônoma, parte da Rússia, e, após a Segunda Guerra, os tártaros foram deportados pelo governo de Stalin por terem colaborado com a ocupação alemã da região. Em 1954, começa o problema. O governo soviético transferiu a Crimeia da Rússia para a Ucrânia, por motivos administrativos, já que estavam mais próximos. O turismo e a indústria pesada tornaram-se atividades econômicas da península,
Claro que ninguém no governo soviético achava que, em 1991, a Ucrânia declararia independência e a Crimeia iria junto. Menos de um ano antes, a península havia voltado a ser uma república com autonomia. A independência da Ucrânia impôs dois problemas. Primeiro, um novo país agora ter o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, embora sem controle operacional. Foi assinado um acordo em que países ex-soviéticos abriam mão de seus arsenais nucleares, herança da União Soviética, em troca de garantias de integridade territorial pelas potências signatárias. O segundo problema era a posse da frota do Mar Negro. Em 1997, foi assinado um tratado que dividiu a antiga frota soviética entre Ucrânia e Rússia, que manteve cerca de 80% dos navios, além do direito de manter tropas na Crimeia e estabeleceu os parâmetros para o aluguel ou operação mútua de bases na região, como as de Sevastopol. Isso durou até 2013, e aqui começa a disputa de versões. A Ucrânia tem uma grande população que fala russo como seu principal idioma. No final de 2013, começaram protestos contra o governo, que tinha apoio russo e do eleitorado pró-Rússia. Os manifestantes acusavam a Rússia de interferir no país e o governo de agir de forma corrupta contra os interesses ucranianos, recebendo dinheiro por ter prolongado o aluguel de bases e contratos de fornecimento de gás, e queriam maior aproximação com a Europa. Já o governo e os russos afirmam que os protestos foram alimentados pelos Estados Unidos, continham nacionalistas nazistas que perseguiam a comunidade russa e que o governo era democraticamente eleito. No início de 2014, o governo ucraniano caiu e um governo provisório foi reconhecido pelos Estados Unidos. A Rússia acusou isso de ser um golpe ilegal. Em 21 de fevereiro, o governo da Crimeia pediu por proteção aos russos da região contra agressões de ucranianos. O governo ucraniano disse que isso era ilegal. Manifestações tanto pró quanto anti-Rússia aconteceram na Crimeia. Tropas russas de elite sem identificação tomaram as principais instalações militares na Ucrânia. O comandante da marinha ucraniana e a maior parte dos navios desertaram para o lado russo. No dia 16 de março, foi realizado um referendo na Crimeia que decide pela independência da península e anexação ao território russo. O voto foi realizado sob ocupação, o que levanta suspeitas sobre seu resultado, e os Estados Unidos afirmaram que era algo ilegal. Após o referendo, o governo russo anunciou que consideraria a Crimeia como parte do seu território. Essa crise, como um todo, já era prevista em algum momento. É um dos chamados conflitos congelados da Guerra Fria, regiões que poderiam dar algum problema, em algum momento, por conta de contradições históricas. Por exemplo, um jogo de estratégia de 1996 já incluía uma missão fictícia em que os russos precisam tomar uma base aérea na Crimeia, e um simulador de voo tinha uma campanha inteira sobre o conflito fictício entre Rússia e Ucrânia, incluindo uma rápida tomada da base de Sevastopol por forças especiais russas, quase exatamente como aconteceu. A Rússia diz que a população da região é em maioria russa, que a península é historicamente russa, que acordos foram rasgados com um golpe, que seus cidadãos estão sob ameaça, que o Kosovo estabelece um precedente de referendo e, principalmente, não vão abrir mão da localização estratégica da Crimeia. Já a Ucrânia diz que a Crimeia optou por ser parte da Ucrânia quando do fim da União Soviética, que a Rússia realiza uma ocupação ilegal, que viola o direito internacional, que o governo anterior era um fantoche russo e que historicamente a Crimeia é da Ucrânia. Pelo episódio, a Rússia é alvo de diversas sanções internacionais dos Estados Unidos e da Europa, e um conflito continua no leste ucraniano, envolvendo separatistas pró-Rússia. Ambos os lados acham que estão certos, e claro que isso é um resumo. Vocês podem ver várias referências sobre a crise da Crimeia aqui embaixo, para ajudar vocês a formarem a própria opinião. Nos comentários do Nerdologia sobre o Lovecraft, perguntaram o que explicaria o romance entre o escritor e sua esposa, que era judia, já que ele era antissemita, racista e xenófobo. Lovecraft via sua esposa e alguns amigos escritores como evoluídos, pessoas que deixaram suas culturas supostamente primitivas e tornaram-se civilizadas, adotando os costumes e o idioma inglês. Muita gente comentou sobre o debate da separação entre autores e suas obras. Como lidar quando alguém que apreciamos o trabalho se mostra um babaca ou até mesmo uma pessoa criminosa? Seja uma pessoa do passado quanto uma de hoje. O filósofo alemão Peter Trone lida com estudos sobre ética e a obra do filósofo Martin Heidegger. Ele organizou os diários do filósofo, comentando sobre como lidar com a relação entre a obra de um dos principais pensadores do século XX e o fato dele ter sido um antissemita simpático ao nazismo.
Já o crítico literário Roland Barthes, em seu famoso ensaio A Morte do Autor, argumenta que as intenções ou biografias dos autores não importam, apenas importam os textos e como cada indivíduo vai perceber cada texto de maneira única e distinta. No fim, é complicado dar só uma resposta fácil. Muito provavelmente, cada um de nós terá uma resposta diferente, de acordo com o nosso sentimento em relação àquela pessoa. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre Cimérios e até a próxima!